Vamos continuar o negócio, né? Que nós temos uma missão para falar, que hoje a gente está falando de sexo, né? Semana passada, essa semana, nosso assunto é sexo. Então vamos falar daquilo, né? Você lembra da Dona Bela? Daquilo, só pensa naquilo. Nós vamos falar sobre sexo. Nós estamos numa série chamada Sexo, Dinheiro e Poder. E nessa série, nós estamos conversando sobre alguns aspectos poderosos, influenciadores da nossa vida. Sexo, dinheiro e poder para Jesus não são apenas coisas, são influenciadores poderosos que, não domados, eles podem acabar com a nossa vida. Eles já foram, ao longo da história da humanidade, motivo de levante, de auge e de derrota de homens e mulheres. Então nós precisamos entender o que Jesus pensa sobre o assunto. E nessa série a gente está tentando entender o pensamento de Jesus sobre esses três aspectos, porque se não domados, eles acabam virando aquilo que Jesus chama, que a Bíblia chama de potestade. Ok? Essa é a nossa ideia. E na semana passada, eu fiz um pedido para vocês. E eu vou refazer esse pedido. 3 coisas que eu pedi. Se funcionou na semana passada, repete. Se não funcionou na semana passada, faz pela fé de novo. Primeira coisa que eu pedi para você é: abaixe suas defesas. Abaixe um pouquinho suas defesas. Já não vem com um conceito já pré-concebido. Dá oportunidade. E a segunda coisa que eu pedi é: me dê o benefício da dúvida. Me dê o benefício da dúvida. Se eu não tenho crédito com você, só me dê o benefício da dúvida. E se irrite ao final com Jesus, não comigo. É meu pedido simples e básico. Beleza? Eu peço para você hoje novamente. Na semana passada, o tema da nossa mensagem era o sexo como Deus. E aí nós trabalhamos 2 conceitos fundamentais. Prazer longe do Pai mata. E sexualidade está intimamente ligada à devoção. Se você não assistiu, você tem acesso a essa pregação no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook. Se você não se inscreveu no nosso YouTube, você vai lá e se inscreve. Tá? Você tem acesso a todas as pregações. E também você faz parte do grupo de WhatsApp, você pode fazer parte do Amigos do Grupo. É um grupo que compartilha conteúdo e você fica por dentro dos devocionais, exercícios para a alma, tem os links das pregações, tudo lá. Então, e esse grupo é aberto para qualquer pessoa que queira participar. Certo? Então, dentro desses 2 conceitos, nós trabalhamos a seguinte ideia. Que Deus nos criou linkados com o prazer, e isso é muito importante para nós. Nós somos altamente suscetíveis ao prazer, mas Deus criou para que a gente vivesse o prazer perto dele. E a lógica do diabo, do atirador de dardos, foi de perverter essa lógica, dizendo para a gente que a gente poderia viver prazer longe do Pai. E isso gerou morte. Então eu desenvolvi esse pensamento, que toda vez que você vive o prazer longe do Pai, gera morte na minha e na sua vida. E o segundo conceito foi: sexualidade está intimamente ligada à devoção. Significa que você vai sempre obedecer aquilo que você adora, porque a gente sempre adora alguma coisa, não existe esse negócio de não adorar. Então, se você adora os seus próprios conceitos, você vai seguir, vai fazer o que o Lulu Santos diz: vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Agora, se o seu parâmetro é Deus, você vai botar a sua sexualidade cativa ao que Deus ensina, botar o trato com o dinheiro ao que Deus ensina, botar tudo o que você faz na sua vida ao que Deus ensina. Hoje nós vamos falar sobre sexo como presente de Deus. Então hoje vamos falar sobre a parte boa do negócio. Na semana passada falamos sobre a face escura, agora nós vamos falar sobre a face luminosa desse negócio. Só que eu preciso te advertir que o que eu vou falar vai ser chocante talvez para você e não faz muito sentido para você. Porque entre a década formadora da sexualidade, entre os 13 aos 23 anos, o indivíduo, as novas gerações em média, receberam provavelmente em torno de 100 mil mensagens sobre sexo por meio da mídia, e a grande maioria fora de um contexto aprovado por Deus. Então, isso quer dizer que você, dos 13 aos 23, você recebe 100 mil influências poderosas para contradizer tudo que eu vou te dizer aqui em 30 minutos.
Pô, mano, é desafiador, eu não ganho essa batalha nunca. Não vou ganhar. Ou seja, você está doutrinado para pensar de forma diferente do que eu vou te ensinar aqui. E vai ser muito difícil você entender. E é engraçado também que as pessoas, quando eu falo assim, nós vamos falar sobre sexualidade, os casados não se colocam nesse pacote. É só resolvido. Por quê? Porque eu sou casado. Quem disse, cara pálida, que você é resolvido? Quem disse? Tem muita coisa aqui dentro das comunidades cristãs, casais casados, não conseguiram ao longo da vida se resolver por falta de instrução. E eu vou tocar em assuntos muito delicados hoje. Muito delicados mesmo. E eu não vou ter pudor. Vou falar mesmo. E eu quero que você absorva o máximo possível. Mas me dê o benefício da sua dúvida, ok? Porque você foi bombardeado de forma contrária. E eu vou ter meia hora, 40 minutos para te falar tudo ao contrário do que você está acostumado. Tamo junto? Então, os adolescentes, por favor, prestem também muita atenção. Faça anotação, porque isso é muito sério para vocês também. Basicamente, eu vou desenvolver dois conceitos fundamentais hoje. Qual é o propósito de Deus para a sua sexualidade e como viver a sexualidade segundo a ótica de Deus. Basicamente, são esses dois conceitos que eu vou trabalhar. Beleza? Para isso, eu vou usar um texto de Gênesis 2, a partir do versículo 21, que fala assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhes uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia retirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse ao homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Beleza. Deixa eu te ambientar nesse contexto aqui. Esse contexto que a gente está conversando aqui é o contexto da criação. E Deus fez algo muito didático com Adão. Tá? Ele chegou, ele já tinha criado todos os animais, tá? O cara estava num paraíso, num lugar de delícias, ele podia comer de tudo, todas as árvores e os frutos eram dele, tá? Tudo de boa. O cara estava vivendo assim, na nata, no paraíso. De repente, Deus fala assim: eu criei esse cara para relacionamento, preciso mostrar para ele o quanto isso é importante. Certo? Beleza. Aí Deus faz uma questão didática. Adão, eu te dei autoridade sobre todos os animais. Quem tem autoridade dá nome. Por isso que você deu o nome sobre seu filho. Né? Você teve um filho, você deu o nome. Então, quem tem autoridade dá nome. Isso é um princípio bíblico. Então, Deus faz passar casais de animais na frente dele. E ele começa a perceber que o elefante tinha elefoa. Que o crocodilo tinha cracadola. E que o macaco tinha macaquinha. E todo mundo tinha um par, mano. A girafa tinha a girafa. Tá ligado, né? Hoje tinha a girafa. Todo mundo tinha um par. E ele viu o caso. Olha só como é que Deus é. Cara, Deus é muito bom. Ele faz. Eu imagino a cena. Deixa eu passar para você assim. Como é que eu imagino? Eu imagino o casal de hipopótamo passando e rebolando. Manja? E Adão olhando aquilo, falando: Caraca, mano. Tu tem um par e eu não. Imagina um macaquinho de mão dada passando na frente dele. Ele fala: Isso vai chamar macaco. Aí passa o cavalo a égua. Ele vai falar assim: cavalo. Porque na origem ele dá nome aos animais baseado naquilo que eles fazem. Então, hipopótamo acho que é cavalo d'água, um negócio assim. Por causa do ambiente que eles viviam. Então ele começa a dar nome. Pá, 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 pá. E de repente vai uma profunda angústia no bicho. Porque ele vê que o macaco tinha macaco, o elefante tinha elefante, o leão tinha leoa e ele estava na lona. Estava sem ninguém. Quem vai esquentar os meus pés na noite fria? Quem vai aquecer a minha orelha, um cobertorzinho de orelha? Não, ele não tinha, mano. Ele estava sozinho. E aí despertou o desejo. Percebe? Antes ele não tinha esse desejo. Deus desperta o desejo nele de ter um acompanhante, de ter alguém. Foi Deus que fez isso com ele. E ele vê todos aqueles animais rebolando, pimpões, ele falou para mim. Aí Deus faz o seguinte: você quer a tua? Haha, fica tranquilo. Ele imaginou assim: cara, essa elefoa aí até que bonitinha, mas é grande. Aí, hipopótamo, putz, pesado. O que será que Deus vai me dar? Ele ficou imaginando. Eu só tinha animal. Não tinha espelho, gente. Presta atenção na cabeça do cara, não tinha espelho, ele não se via. Então a única coisa que ele via é os animais. Então o que ele estava pensando? Será que vai vir uma girafa? O que será que Deus vai me dar? Porque eu preciso de um par.
E o desejo vem no coração. Deus fala assim, adormece. O cara deve ter ido sonhando, igual você sonha quando tua mulher está viajando e volta para casa. No dia anterior você está sonhando. Sabe quando o marido faz aquela viagem? Aí você fica, quando ele chegar aqui, o bicho vai pegar, olê. Então, ele devia estar assim para dormir. Então, ele dormiu. Aí Deus pega, tira a costela dele, fecha com carne e da costela Deus faz um clone. Deus faz um clone do ser humano. O primeiro clone foi Eva. E cria, só que muda o sexo. Deixa eu te falar uma coisa. Não tinha glúten naquela época. Tá ligado? Estria e celulite era algo que não existia. Tá entendendo? Ela foi criada adulta. A pele dela não esticou. Ela não tinha sofrido o efeito da gravidade ao longo dos anos. A mulher está entendendo o que eu estou falando, né? As mulheres entendem, né? Ela não tinha isso. Ela não tinha problema de culote ou de pneuzinho, bordinha de catupiry. Sabe essa aqui que a gente tem aqui? Ela não tinha esse problema. Porque ela não tinha se alimentado, ela não tinha comido catupiry, essas coisas que... Ela não tinha isso. Só para você configurar o que cada um vai ver. Só para te dizer o que cada um vai ver, tá ligado? Então, quando Deus faz, e Deus faz coisa perfeita, gente. Deus faz coisa perfeita. Quando Deus molda o negócio, sopra, ela tem vida. Aí o que Deus faz? Acorda Adão. Quando acorda o bicho, gente. Filho, ele olha. Isso não é uma interjeição, é uma expressão que não tem no português. Por isso que eles falam, esta sim. Não foi isso que ele falou. Não foi isso. Ele falou um negócio assim, ele falou um negócio, gente, que não dá para explicar no português de tanto que ele ficou. Tá entendendo? Gente, ele viu pela primeira vez uma semelhante dele, toda em pezinha, bonitinha, abdômen trincado. Tá ligado? Mas não tinha efeito da gravidade, ele nasceu grande. Quando ele bate o olho, ele pira com aquilo. O desejo aflora. Deu pra me entender, né? O cara, mano, e ela tava nua. Você imagina? Hoje é festa lá no meu apê. Ele ficou louco. E aí, quando ele fica louco, ele fala essa expressão. E essa expressão é muito significativa, que ele fala, esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Beleza. E ele dá nome a ela. Aí as mulheres não vão gostar. Ele fala, ela será chamada mulher. Porque ele tinha autoridade. Aí as mulheres vão pensar assim, né? Mas ele tinha autoridade. E ele faz um joguete em hebraico, que ele fala, essa será a mulher, porque do homem foi tirado. Então, homem no hebraico é ish, e mulher no hebraico é ishar. Então ele fala, essa será ishar, porque do ish foi tirado. Ele faz um joguete de palavras. Ou para dizer o quê? Ela é parte de mim. Ela é eu do outro lado. Essa é a concepção que ele tem. E aí surge um conceito fundamental que a maioria de vocês talvez nunca tenha se atentado para isso. É o conceito de uma só carne. Olha o que fala no finalzinho. Deus fez o homem, fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem. Aí o babaca não passou aqui, né? Esta sim é meus ossos. Aí no final está lá. E se tornarão uma só carne. Esse conceito que Deus diz é fundamental. E é fundamental entender tudo o que eu vou falar aqui agora. Ok? Porque se você colocar esse conceito, dependendo do psicólogo que você vai conversar, eles vão bater muito nesse conceito. Porque ele vai falar assim, não pode ser uma só carne, você é uma pessoa. Você é um indivíduo, então você não pode se anular pelo outro. Não tem como, no casamento, a pessoa se tornar o outro. Porque eles acham que é pela condição simplesmente psicológica. Mas não tem nada a ver, muito mais profundo do que isso. E aí, para você entender, se um conceito bíblico é colocado apenas uma vez, ele é circunscrito talvez naquele momento. Mas se ele é dito em outros tempos, em outras épocas, é que você tem que levar atenção ao princípio que esse conceito atravessa séculos. Então nós vamos andar aí, mais ou menos uns 6, 7 mil anos depois, quando Jesus, lá em Mateus, ele vai falar assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus é questionado a respeito do divórcio e da dureza do coração dos homens, que queriam dar carta de divórcio para trocar a mulher por uma mais nova. E aí ele dá essa resposta. E a resposta, ele puxa o conceito lá de Gênesis, ele traz à tona, ele traz agora o conceito da uma só carne. Só que Jesus, como ele tem autoridade, ele é Deus, ele acrescenta um negócio. Ele fala, além de ser uma só carne, eles não são mais dois. Não são mais dois, já não são mais dois. A igreja avança, 40, 50 anos depois, Paulo vai escrever para uma igreja pequena que está sendo formada como a nossa igreja de Éfeso, e ele fala, ele usa esse conceito, ele fala assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si. Percebe de onde Paulo está tirando esse conceito? Ele está tirando o conceito de onde? Olha, ele está falando sobre uma questão de agressão física. E fala assim, se você cai na asneira de agredir a sua mulher, você está se agredindo. Porque você não está agredindo o outro. Está agredindo a si. E a gente tem um monte de gente, nova criatura, que não entendeu o conceito de uma só carne de agressão. Toda vez que você bate no seu cônjuge, você está agredindo. Concorda? Todo mundo levanta a mão. Concorda comigo? Levanta a mão se você concorda. Beleza. Então, estamos na mesma página. Agora, toda vez que você comete abuso emocional com o seu cônjuge, você também está agredindo. Está entendendo? Quando você usa da sua autoridade, do seu poder para imprimir sua vontade, você também está agredindo. Quando você grita e vomita na sua relação, você também está agredindo. Você está ferindo esse pensamento. Você está ferindo essa instrução de Paulo. E o pior, você está cometendo um suicídio. Porque você está agredindo a você. Porque você e ela são um. Mas você a vê, ou você o vê, como um ser diferente de você. E quando você está com raiva, sai de baixo. Tem umas irmãs que eu vou te contar. É complicado. Quando está com raiva. E aí eu lembro de Mateus, quando fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, na hora da briga, o que sai é o que está lá nutrindo o seu coração. Mas isso é um assunto para uma outra mensagem. Nós não vamos falar sobre relacionamento em si hoje. Eu estou vendo já os dedinhos cutucando ali. Ó. O casamento, então, para Paulo, cria uma união tão intrínseca que violentar o cônjuge é violentar a si. E Paulo continua em outra carta, e ele faz uma afirmação drástica, que afirma o conceito que Jesus estava falando. Olha o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Presta atenção no que ele está falando. Ele está dizendo, ele está afirmando que o ato sexual produz um elo sobrenatural que te faz ser um e dividir a realidade do outro. E esse elo é chamado de uma só carne. Porque o ato sexual envolve muito mais que o contato físico. Preste atenção numa coisa, eu não sei se acabou o cafezinho da Cida, mas se você tiver sono, você vai tomar um café da Cida. Por quê? Porque esses são temas muito delicados, são pesados e talvez você sofra uma pequena tentação para você ter sono nesse momento. Então, vença a tentação. Preste atenção, porque isso pode mudar a sua trajetória de vida. Ok? Vamos lá. O ato é muito mais que contato físico. O ato sexual toca no fundo do espírito de cada um e provoca um elo profundo. Então, sexo para a Bíblia não é algo físico, é algo também espiritual. É um ato que une vidas, tanto que se Paulo está dizendo, se você se dá com uma prostituta, você se uniu com ela, você se tornou um com ela, você divide a realidade com ela. É isso que Paulo está dizendo. Então, o sexo tem muito mais, muito além de pênis e vagina. Está entendendo? É muito mais profundo do que isso. Biblicamente, nós precisamos entender o conceito mais amplo. É um ato que une vidas, é um ato que... E é engraçado que é um ato que cada
cada um faz algo no outro, para o bem ou para o mal. Por bem ou por mal, você deixa marcas. Você deixa marcas. Toda vez que você vai para a cama com alguém, você tem uma relação sexual com alguém, você deixou algo de si ali. Por quê? Porque para a pessoa se tornar para ela fazer parte da sua realidade, prostituta, eu tenho que ter adquirido algo dela. Eu me tornei um com ela, certo? Segundo o conceito de Paulo. E ela também teve que adquirir algo de mim. Por quê? Porque no sexo é uma troca. Então, quando eu me deito, quando eu me aproximo e tenho uma relação sexual, o que acontece? Eu deixo parte de mim e saio com parte da pessoa. Por isso que a Bíblia usa o verbo para lidar com o sexo, o verbo conhecer. Toda vez que você ouvir na Bíblia, e fulano conheceu o ciclano, não foi apresentado desprazer, tá ligado? Conhecer é sinônimo de sexo, porque para a Bíblia é algo muito mais profundo. Estamos acompanhando até aqui? Tá indo bem? Então tá bom. O Richard Foster, que é um dos autores que baseou a minha pesquisa e que eu estou trazendo conceitos para você, ele fala o seguinte: os escritores bíblicos compreendiam que no ato sexual um tipo especial de conhecimento era transmitido, um tipo especial de intimidade passava a existir. A esta realidade eles chamavam de uma só carne. E por isso, então, que a Bíblia reserva a relação sexual para o casamento. Qual que é o dano disso aí? Você tem uma capacidade limitada de se doar, você não é infinito, concorda comigo? Por exemplo, você pode doar todo o sangue do seu corpo? Pode, você morre. Né? Você não é infinito. Concorda comigo? Eu não quis fazer aqui, mas você vai entender, uma analogia para você entender. Essa questão de se dar. O que o sexo fora do contexto do casamento causa na minha e na sua vida? Imagina duas fitas crepes. Sabe fita crepe? Branquinhas? Imagina dois pedaços. Tá vendo aqui, ó? Desse tamanho aqui, desse tamanho aqui. Tá vendo aqui comigo? Tá balançando aqui? Tá vendo? Agora eu vou grudar essas fitas crepes, ok? Ó, tá vendo aproximando? Realiza. Colou. Aproximou. É o ato sexual. Quando eu saio daquela cama que não tem um compromisso para a vida, o que acontece? Eu tenho que descolar essas fitas. Vou descolar. Descolei. Tá inteira, tá vendo aqui? Tá inteira, não tá? Agora você vai para a cama com outra pessoa. O que acontece com a fita crepe? Você cola de novo. Cola. Quando você começa a descolar a fita crepe pela segunda vez, terceira vez, duas coisas acontecem. Ou um pedaço dela fica, ou ela perde a cola. Então, no final desse processo, como é que nós nos achamos como fitas crepes? Sem cola, sem capacidade de aderir ao outro e faltando vários pedaços, porque a gente deixou em várias camas no caminho. Deu para entender? É isso que acontece. Uma vez, o time de voleibol, a seleção brasileira, tinha um pastor que era conselheiro, que estava perto deles assim, e aí os caras começaram a zoar o pastor. Ele falou assim: ah, você é crente? O pastor falou assim: claro, eu sou. Você é daquele povo que não gosta de sexo? O pastor olhou assim, elevou a voz, falou bem alto para todo mundo que estava ali ouvir: sexo? Eu gosto muito. Tanto que eu tenho uma mulher só para mim. E a sua? É só sua? Ou é diluída nas camas dos outros? Percebe a ideia? As mais de 100 mil estímulos que você recebeu ao longo da vida dizem que você precisa testar antes, porque como é que você vai saber se vai dar certo? Que você precisa viver tudo o que há para viver. Então você tem que ter uma experiência sexual, você é jovem, cheio de vida, dá vazão ao desejo, é saudável, faz parte da vida. Mas ninguém nunca te avisou que toda vez que você vai para a cama com alguém, você deixa um pedaço de si. Ninguém nunca te advertiu que isso pode ser danoso pra caramba e minar a sua capacidade. Eu estou cansado de aconselhar casais maduros casados com extrema dificuldade de ter intimidade no casamento, porque foram machucados por relações fora do casamento. Deixaram pedaços no meio do caminho. Pedaços ficaram no meio do caminho. Por isso, Deus abomina qualquer coisa que faça mal. Então, o que ele propõe?
Eu criei o desejo. O tesão foi eu que criei. E coloquei dentro de você para ser usado na hora certa. Só que vocês estão sendo seduzidos por uma conversa que diz: vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. E aí vocês escolhem o dano ao longo da vida. Percebe? É duro? É. Vai piorar? Vai. Vamos lá. Quando a gente fala sobre sexo, a gente precisa abordar 3 coisas muito importantes, que você talvez não saiba dar nome a isso. Você sente, mas você não sabe dar nome. Isso assombra a sua vida e você não sabe lidar. A gente precisa aprender a lidar com lascívia, luxúria e fantasias sexuais. Ah, meu Deus do céu. Eu devia ter trazido uma fantasia de Gogo Boy para ficar mais leve o assunto. Mas você precisa entender o que é isso. Tenho certeza que você já ouviu falar desses temas, mas talvez nunca te explicaram o que é. Então vamos lá. O que é a lascívia? A lascívia é totalmente condenada por Deus. Por quê? A lascívia é a ação intencional de tratar o outro como um objeto de satisfação, de prazer. Sabe, quando você olha, quando a pessoa, você não faz isso, que é isso. Quando a pessoa lá olha e fala assim: nossa, olha que bonito. Sai com o cara para dar uma na noite, amanhã não tem mais contato. Por quê? Porque você queria aliviar o estresse. Você não. As pessoas queriam aliviar o estresse. Você tem uma noite. Que boa. Então, quando se contrata uma profissional do sexo, você não tem nenhuma, quer saber da história dela, você não contratou para conversar. Você quer aliviar uma tensão, um desejo incontido. No fundo, você está tratando essa pessoa como objeto. É isso que Jesus condena. Quando ele fala, quando você olha para a mulher do seu próximo com a intenção de cobiçá-la, você já adulterou. Quando você olha até para o seu cônjuge com a lascívia, ou seja, ele ou ela é só um objeto para satisfazer o seu prazer, você está caindo no erro da lascívia, ok? Porque a lascívia valoriza a parte isolada da pessoa. O bumbum, o seio, o abdômen, sabe aquilo que te, dá aquele... Então, quando você valoriza a parte isolada da pessoa, você não valoriza a pessoa por inteiro. Isso é lascívia. Então, quando você sentir desejo, o que aquele bíceps pode fazer, o que aquelas coxas podem fazer, você está vivendo a lascívia, está entendendo? Ficou claro? Ou não? Ficou claro? Levanta a mão para mim, só para saber, só checar. Fechou, beleza, então está sendo claro. Ok. Então, é diferente da simples atração sexual. A atração sexual, Deus colocou para a gente, dentro de nós. E isso é extremamente saudável e deve ser vivida no seu tempo certo. E aí talvez eu te choque quando eu falar sobre tempos, tá bom? Então, a lascívia é o cultivo intencional do desejo sexual pelo objeto, pela sensação em si. Agora, a nossa identificação com Cristo ajuda a gente a se livrar da lascívia, porque eu não preciso daquilo para me sentir mais homem ou mais mulher, para me sentir mais pleno. Porque Jesus tem a ver com a minha identidade. O conceito de identidade eu vou trabalhar mais para frente outro dia, porque é mais profundo, mas tudo tem a ver com a sua identidade. Porque em Jesus nós nos sentimos amados, importantes, sagrados e especiais. Tudo aquilo que eu busco, talvez, numa cama de alguém, numa noite ou num aplicativo de encontros. Ok? Segunda coisa, luxúria. Luxúria é paixão sexual descontrolada. É simplesmente usar pessoas. Simplesmente usar pessoas. A paixão sexual é saudável. Mas, quando ela entra num descontrole em que você quer simplesmente usar pessoas, isso acontece no namoro. Às vezes você quer namorar alguém, mas simplesmente porque você quer usar aquela pessoa para ser objeto de satisfação. Você não tem um compromisso de conhecer e caminhar na intimidade e na fidelidade com essa pessoa. Então, quando isso acontece, você também fica vulnerável. E, por último, fantasia sexual. As fantasias são parte integrante da nossa vida. E o Richard Forster tem um entendimento muito interessante sobre isso que eu quero compartilhar com você.
Porque ele fala assim, a fantasia ela é saudável. Você imaginar coisas, ela é saudável, uma expressão que ajuda a manter a realidade afastada. Enquanto você fantasia, enquanto você imagina, você não comete o ato. Então você priva o ato. Desde que você não esteja na lascívia e na luxúria, a fantasia ela é saudável. Ok? Então, por quê? Na fantasia a gente sempre se realiza. Então, quando você imagina uma relação sexual, você é sempre o cara que satisfaz a mulher, você é sempre o cara que é bom, entendeu? Que faz ela virar o olho, etc e tal. E a mulher, quando começa a pensar nisso, fantasia, ela também, geralmente a mulher fantasia mais de forma mais sutil, de forma mais emocional. Ela fantasia mais, mas também é saudável. Por quê? Muitos casais entram na monotonia do sexo dentro das suas relações porque não tem criatividade, gente. Falta criatividade. Às vezes você casou há 20 anos, você nunca leu um livro, Como Satisfazer a Minha Mulher. Você nunca viu um vídeo, cara. E você acha que você está fazendo um bom papel, né? No casamento. Não. A sexualidade é construída. É muito construída. E o Richard Foster defende a ideia de a monotonia do sexo, porque quando ele se torna simplesmente pênis e vagina, uma em cada 2 pessoas no mundo tem vagina. Você se cansa de uma e procura outra. Porque se é só pênis e vagina. Então ele fala que a fantasia, a criatividade faz você apimentar a relação e vocês renovarem os votos e viverem uma sexualidade mais intensa. Tá liberado, pastor? Vamos com calma, mas tem que ser esse caminho. Você precisa investir na sua sexualidade. Tirar alguns bloqueios que foram colocados, às vezes, até pela religião. E que não tem nada a ver com o que Jesus ensina, não tem nada a ver com o que Deus ensina. Ok? Beleza. Agora vamos falar dela. Eu acho que você pensou que a gente não ia falar dela, mas vamos falar dela. Masturbação. Vamos falar dela. Primeira coisa que você precisa entender. Não existe nenhum momento na Bíblia que fale exclusivamente sobre masturbação. Não tem. Ela não é explícita sobre o assunto. E às vezes, quando você foi criado na igreja, isso foi um peso na sua adolescência. Foi um peso na sua juventude até casar. Porque você entendia que era um pecado mortal. Porque, obviamente, você não se masturba pensando numa bananeira. Óbvio. Ué. Não é não? E se vocês adolescentes não sabem o que é masturbação, converse com seus pais ou com a Dani. Te colocar no lugar. Mas converse, porque isso é uma coisa que tem que ser conversada na igreja, sim. Tem que ser falada na igreja, sim. Tá entendendo? Porque se você não aprender do jeito certo, com as pessoas seguras, você vai aprender com outros influenciadores que vão ensinar você coisas erradas, que estão fora das escrituras. Tá? O Foster, ele fala que a masturbação pode se tornar nociva como qualquer outro vício. Tá? Ela pode, tem aspectos nocivos quanto qualquer outro vício. E ele tem 3 preocupações básicas sobre a masturbação. Primeiro, a conexão com fantasias sexuais. Se a folha com você não fica com imagens soltas ao se masturbar, o que acontece? Automaticamente você pode cair no engano de você cair na luxúria e na lascívia. E aí você tem um problema sério. Ele diz que, por exemplo, quando um cara está viajando à distância, um do outro, a masturbação pode ser um alívio genital para algo que você não pode realizar, que você só vai poder realizar quando você voltar. Ao invés de você ficar ardendo em tentação, a masturbação serve como um alívio para você. Ai, nunca ouvi falar isso, pastor herege. Filho, não sou só eu que defendo isso, tem um monte de autor renomado, principalmente do caminho da espiritualidade, que defende isso. Se eu estou passando para você, é porque eu acredito. Se eu tenho algum crédito, você se liga nessa parada, tá bom? Segunda coisa, a tendência a se tornar obsessiva. Quando você usa demais a masturbação, você tende a se tornar obsessivo. A única obsessão na sua vida plausível é Deus. Não há nenhuma outra coisa que Deus abre para que você seja obsessivo, para que você seja viciado. Qualquer vício é condenado por Deus, porque você vira escravo daquilo e aquilo torna-se seu Deus. Qualquer vício. E terceiro,
pode acarretar em despersonalização. Por quê? Porque a masturbação é sexo numa ilha deserta. É você e você mesmo. Então você pode se acostumar tanto com aquilo que quando você estiver no momento certo, adequado, de interagir com outra pessoa, você não saiba mais, você não consiga se satisfazer. Porque o sexo com a masturbação, você controla a velocidade, a intensidade, etc e tal. Como você está com uma pessoa para fazer sexo, você que já fez, sabe do que eu estou falando? Você que não fez, aguarde que sua hora vai chegar. Mas sexo é muito menos do que aquela cena que a gente vê nas seriados ou em novelas, onde a pessoa se aproxima, olho nos olhos, o raio bate um no outro. Quando há aproximação, a mão vem na cintura, a câmera roda, a música de fundo, a luz vem, e aí vai tirando devagarzinho uma blusa, vai caindo e tira. Gente do céu. Não tem nada disso não, gente. É horrível. Aí você está naquela tensão, casal casado. Você está naquela intensidade. Aí você vai tirar a calça. Aí você não consegue desabotoar, gente. Não desabotua, aí você vai tirar o sutiã. Não sai! Homens, adolescentes, jovens, ou que vão entrar, aprenda a desabotoar um sutiã. Que dá trabalho. A mulher tem a capacidade de meter a mão nas costas, conversando com você e faz assim, ó, tuf, o negócio sai. Você com as duas mãos, atrás das costas dela, vai ficar uns 2 minutos se não tiver prática. Sabe como é que eu pratiquei esse negócio? Eu peguei o sutiã e ficava assim, ó. Entendendo a lógica do bagulho. Porque na hora que eu fosse para a prática, você tipo, garoto, é isso aí. Porque, gente, na prática, é muito mais uma mistura de mau hálito, cheiro, gostos diferentes e suor. Não tem essa música de fundo, esse negócio. Se você vai com essa ideia, ou se você está casado e acha que seu sexo tem que melhorar porque você não tem essa ideia, sinto muito, isso não é real. Nem com Adão, quando ele olhou Eva daquele jeito. Não é real. E aí vem um problema também quando adolescentes são expostos à pornografia. Às vezes nem é pesada, mas a pornografia ou vídeos de pessoas que se gravam, tem uma moda muito grande, pessoas se gravando e colocando nos sites. Aí quando você tem acesso a isso, você acha que aquele pedaço de 2, 3, 4, 5 minutos representa uma relação sexual. A relação sexual com a mulher começa, se você quer transar à noite, começa no café da manhã. Começa no café da manhã com o seu bom dia. Se o negócio já foi errado ali de manhã, filho, à noite, é calça jeans pra cima, filho. Não tem jeito, a mulher é outro esquema. Porque a gente está acostumado a ver em filmes, a mulher está sempre pronta. Não é. E você, mulher, principalmente vocês adolescentes que são meninas, tem que entender que tudo tem um tempo. A mulher não é que tem que estar sempre pronta. Na hora que o bonitão chegar, tem que entender que a sexualidade é maior do que o aspecto sexual. Então, se você quer cortejar a sua esposa, é no tratamento. Então, vocês, meninas, aprendam que vocês são princesas. Vocês são filhas amadas de Deus. Então, o menino, o jovem que quiser chegar, casar com vocês, ele precisa demonstrar que ele vê o valor que vocês têm. Porque quando você escolhe qualquer um, é qualquer um que você tem. Então tem que tomar cuidado. Beleza? Eu quero trazer um texto do Foster aqui interessante. Ele fala o seguinte, ó, sobre masturbação. Ajuda a contrabalancear o desenvolvimento desigual que muitos adolescentes experimentam em sua maturação física, emocional e social. Grande é o número de adolescentes que estão fisicamente prontos para o sexo, muito antes de estar para a intimidade social e para a responsabilidade do casamento. A masturbação oferece uma válvula de segurança natural, enquanto a natureza está sincronizando o crescimento nos vários aspectos da vida. Eu sei que talvez você tenha ficado com culpa durante anos. Só que eu estou aqui para dizer para você que não é bem assim. Não é bem assim. Ok? O Foster elenca 5 coisas que ele acha que são importantes de benefícios da masturbação. Primeiro, não é inteiramente pecaminosa, é o que ele está dizendo. É uma parte natural da vida. Segundo, ou seja, ela pode ser pecaminosa dependendo de como você utiliza. Assim como o dinheiro pode ser pecaminoso, depende de como você utiliza. Segundo, tem valor de escape genital quando a relação sexual não for possível. Aquilo que eu já expliquei. Terceiro, se a masturbação tender à obsessão, tenderá ao isolamento. Tudo que é demais
Não legal. 4. Fantasias relacionadas à masturbação são reais e precisam ser colocadas no contexto saudável. Elas precisam ser disciplinadas para não desassociar da realidade da imperfeição humana, porque na fantasia a gente é perfeito. E se você começar a ficar com essa ideia, o bicho vai pegar. 5. Apesar de proporcionar prazer, jamais poderá satisfazer você plenamente. Essas são as advertências que ele coloca sobre masturbação. E ele fala ainda, o orgasmo é apenas uma parte de uma realidade mais ampla. O orgasmo é uma parte da sua sexualidade. Nós deveríamos ser o povo que mais faz sexo e melhor faz. Porque a gente entende, a gente tem acesso ao propósito pelo qual ele foi criado. Mas ao contrário, a gente deixou o conceito lá de fora entrar na nossa cultura, invadir nosso casamento, e a gente lida com sexo como todo mundo lida. Não é assim. Sexo é uma bênção de Deus, é um presente do Pai. Caminhando para o fim, eu quero falar sobre a intimidade física nas relações. E aí eu vou... É bem interessante. Primeira coisa que você precisa entender, que nem toda intimidade física nas relações é errado. Desde o namoro, tá bom? Não é errado. Espera aí, o que pode? Como é que essa história? O Richard Foster, ele ensina, e o James Bryan Smith também, eles ensinam da seguinte maneira, eles põem esses dois triângulos para ensinar para a gente como é que a intimidade deve caminhar numa relação. Então, aqui você tem o compromisso e aqui a intimidade, na base do amor. E aqui em cima, o topo da cadeia alimentar, é o sexo dentro do casamento. E eles ensinam que à medida que o compromisso vai aumentando, a intimidade também vai aumentando. No começo do seu namoro, você dá a mão, você abraça. Quando a intimidade vai aumentando, o que é que aquele abraço se torna um abraço mais forte, mais caliente, né? A coisa fica mais pegada, dá aqueles beijos que você fala, peraí. Por quê? Só que o problema que acontece é que a gente caminha na intimidade e não caminha no compromisso. O compromisso não vai se aprofundando. Isso é o erro. Então, na vida de adolescentes jovens ou de adultos, a intimidade, você não pode deixar a pessoa ter intimidade com você sem ela ter compromisso com você. Isso começa com o beijo. Se não tem compromisso, o que essa pessoa quer? Quero ficar. Beleza, ficar é legal, eu já fiquei. Só que ficar está mais perto da lascívia, da luxúria ou do propósito de Deus para a sua vida. Não estou dizendo que você, o seu primeiro, já sai namorando, isso aqui. Não, isso é uma coisa que você vai falar com seus pais, no tempo certo, no tempo legal. Mas, eu quero te ensinar que a intimidade tem que caminhar junto com o compromisso. Até que você chegue no auge, no casamento, aonde vocês vão ter acesso ao sexo. Deu para entender? Você pode não concordar comigo, não tem problema nenhum, tá bom? Pode não concordar comigo, não tem problema. Eu só quero que você entenda. Se você entender, para mim eu estou satisfeito. Não precisa concordar, porque a gente não está aqui como cachorrinho para ficar falando mesmo tudo, certo? Mas é preciso que eu passe para você essa questão. Então, a intimidade física deve acompanhar o nível apropriado de compromisso. Nem toda intimidade física no desenvolvimento do relacionamento é ruim e deve ser proibida. Existia uma moda, há um tempo atrás, que as pessoas namoravam e queriam dar o beijo no altar. O primeiro beijo ia ser no altar. Faz sentido isso dentro disso que eu estou falando para vocês? Do namoro? Isso é loucura, isso é religiosidade. Nem Salomão, em Cantares, Salomão ensina um negócio desse. E, aliás, se você quiser ficar animadinho, a Bíblia Mensagem, essa versão aqui, sente com a sua esposa do seu lado e começa a ler Cantares. Eu tenho certeza que sua noite nunca mais será a mesma. Sem brincadeira, gente. Outro dia eu estava lendo Cantares em casa, no meu devocional, eu falei, vou cantar. Aí peguei a Bíblia Mensagem de Eugênio Peterson para ler. Gente, chegou no meio, eu falei, Jesus, que calor é esse que tá me dando? Eu estava sozinho em casa, trabalhando. Eu falei, meu pai do céu, para de ler esse negócio, não vai prestar. Se você quer entender o que é intimidade, como é que o negócio é, lá em Cantares está tudo lá. Está tudo lá. Sabe o que aquele cara fala? Que os seios da sua esposa te fartem. Tem um momento que ele fala assim,
os seus seios são como cachos de uva. Você faz o que com cacho de uva? Tá entendendo? E ele vai falando, ele vai descrevendo, ele vai descendo o corpo, o seio, a barriga, aí chega lá na vulva, ele vai falando que é como favo de mel. E ele vai falando. Você que talvez nunca tenha lido. Ou achado que a Bíblia não fala sobre sexualidade. Rafa, você está muito enganado. Hã? Essa semana você vai ler no plano de leitura, vai ter cantares. Então eu te aconselho, ó, se fizer isso sozinho, você vai acabar correndo pro banheiro. Então faça com a sua esposa, é legal. É legal. Porque a sexualidade está ali, porque é algo criado por Deus. É algo que Deus desenhou pra gente, mas para viver no tempo certo. Eu não quero entrar na esfera do casamento, como o sexo no casamento, que pode, que não pode, porque essa não é uma pregação para relacionamento de casado. Eu estou falando sobre o contexto do sexo. Sexo é um presente de Deus. E eu quero finalizar com a frase do James Bryan Smith, que diz: a grande maioria do fracasso sexual acontece quando a intimidade física excede o compromisso. Mas isso não significa que devemos abandonar a intimidade física completamente. Muitos de nós somos fracassados nessa área, porque andamos demais de um lado do triângulo sem andar com o outro. Isso é fato. E muitos de nós estamos aqui hoje casados, tivemos essa experiência do sexo fora do casamento antes. E ganhamos marcas por isso. Que marcas são essas? Às vezes de comparação. Às vezes quando você está bravo, você lembra da outra ou do outro. E um monte disso acontece na nossa vida. Mas Deus tem o poder de zerar isso na sua vida, independente da quantidade de anos que você tem de casado. Deus ele tem o poder para fazer você entender o propósito dele e começar a viver uma nova vida. Para a sua vida parar de ser preto e branco e ser 50 tons... Não, brincadeira. Para a sua vida parar de ser preto e branco e ser colorida. Porque 50 tons de cinza, o cara é doente. Né? As mulheres ficaram felizes da vida lendo, mas o cara é compulsivo. Ele não sabe se controlar, então é coisa complicada. Mostra muitas coisas boas ali, gente. Muitas coisas legais. Entendeu? Mas Deus tem o poder para restaurar a sua sexualidade, para encaminhar você para uma sexualidade saudável e sadia. É isso que eu queria que você fizesse com essa mensagem de hoje. Não importa se você viveu e hoje você fala assim, cara, eu fiz tudo errado. Amém, somos 2, ou 3, ou 5, ou 10, ou 20. Somos assim. Beleza. O que a gente faz agora? Se lamentar pelo que passou? Muito pelo contrário. Deus está abrindo uma porta para você hoje e fala assim, filho, tem como você recomeçar? Você precisa pensar diferente e vai aproveitar do jeito certo. Tira essas amarras de você. Jovens, se preparem, porque quando chegar a sua hora, vai ser explosão de fogos de artifício, vai ser bênção, mas no tempo certo, no momento adequado. E qualquer menino ou menina que entrar numa relação com você e quiser antecipar as coisas, colocar antes da hora, essa pessoa não serve, essa pessoa não tá alinhada. Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas. E eu quero orar pela sua vida nesse aspecto, nessa manhã. Podemos orar? Se você quer receber essa oração, feche seus olhinhos, abaixe sua cabeça e vamos orar sobre isso. Pai querido, em nome de Jesus, nós tentamos abordar um assunto muito sério aqui hoje, com um pouco de humor, mas nós sabemos que muitas pessoas são feridas por isso, têm muitas dúvidas, e nós precisamos que o Senhor nos ajude a entender melhor o Teu plano para a nossa sexualidade, porque nós queremos viver o que o Senhor prometeu, o melhor dessa vida. A gente olha para isso, Pai, e vê que errou. E por isso a gente pede o seu perdão. Perdão pelos nossos erros. Pedimos que o Senhor cure nossas feridas. Mas que a gente não fique refém dos erros. Que a gente possa viver novas coisas. Uma nova vida junto contigo. Então eu peço pelos meus irmãos e minhas irmãs aqui hoje. Que a tua palavra fique, grude. E que haja uma restauração nas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser trocar uma